Saudações a todos, muito bom dia. Espero que estejam todos bem. Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Bom, vamos lá então para mais um vídeo, né? Eu tinha comentado, né, no meu vídeo anterior, intitulado Eu Sou Muitos, de que talvez seria necessário fazer uma segunda parte, trazer um complemento, né? Então, eu senti, né, a vontade, também uma intuição de fazer um segundo vídeo, uma continuação, para trazer alguns complementos importantes referentes a este assunto, a este tema, tirar algumas dúvidas também, trazer algumas informações complementares, tentar explicar de uma outra forma, ou então repetir novamente para que alguns possam entender. Tá? Vejam bem que, às vezes, nós, médiums, repetimos algumas informações. Nós somos intuídos de repetirmos, às vezes, algumas informações para que as pessoas possam fixar, para que as pessoas possam absorver melhor, né? Se atentar quanto algumas informações. Então, às vezes, nós repetiremos algumas informações, frisaremos, ressaltaremos alguns detalhes para que vocês não se esqueçam, mas que fixem alguns detalhes importantes nestas informações, tá bom? Então, é natural que, às vezes, nós médiums repetimos algumas informações, às vezes em um vídeo novo, aquele assunto, aquele tema, às vezes é debatido, às vezes é trazido novamente para que as pessoas não se esqueçam. Geralmente, a grande maioria das pessoas se esquecem, né? A memória de muitos ainda carece, às vezes, de se lembrar de alguns fatos, de alguns ensinamentos, de algumas informações. Muitas pessoas assistem alguns vídeos, passam-se dias, semanas, meses e anos, e aquela informação se perde. As pessoas se esquecem daquelas informações, daqueles ensinamentos, daquelas revelações. Então é natural que as pessoas se esqueçam. Então, por esse motivo, a espiritualidade nos intui para trazermos novamente aquelas informações. Então, em alguns vídeos, traremos algumas informações já conhecidas, já propagadas, divulgadas e disseminadas, mas tentaremos trazer sempre algumas informações para que a população, né, as pessoas não se esqueçam. Então é natural que repetimos algumas informações, tá bom? E eu, particularmente, eu gosto de frisar, ressaltar. Então, em meus vídeos, eu sempre trarei algumas informações novamente, repetindo algumas informações importantes para que vocês sempre se lembrem, não se esqueçam, tá bom? Então vamos lá. Conforme eu havia, então, mencionado no vídeo anterior, a este, Eu Sou Muitos, trarei, então, algumas informações complementares, tá? Eu senti a necessidade de fazer um segundo vídeo, uma continuação, uma complementação, tá bom? Lembrando que o título do vídeo, Eu Sou Muitos, foi intuído pelo meu pai, tá? Meu pai recebeu a intuição da espiritualidade da luz
conforme eu e meu pai conversávamos sobre este assunto, eu sou muitos, né? Meu pai então sugeriu, recomendou que eu colocasse este título no vídeo para trazer estas revelações, estas informações, mas meu pai foi intuído pela espiritualidade da luz para dar este nome, tá? Só para esclarecer, explicar e justificar, tá? A ideia, né, do título foi do meu pai, mas meu pai foi intuído pela espiritualidade da luz naquele momento, quando ele sugeriu e recomendou que eu desse o nome a este título do vídeo, tá bom? Porque assim como meu pai, eu e outros médiuns, nós recebemos inspirações e intuições da espiritualidade, tá? Então é isso, tá? Só para esclarecer todos vocês aí, tá bom? É de autoria do meu pai, mas meu pai foi intuído pela espiritualidade da luz para escolher o título do vídeo, tá bom? Bom, conversando então sobre este assunto, sobre este tema no vídeo anterior, eu tinha dito a todos vocês que os fractais de uma mônada, eles precisam evoluir, tá? Eles precisam experienciar, vivenciar suas experiências, jornadas, trajetórias, de várias formas, tá? Em vários corpos diferentes, em planos diferentes, em dimensões diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes. Então, o processo criativo, ele não tem limites, tá? Então, os nossos fractais podem estar, por exemplo, experienciando uma jornada física e espiritual em um mesmo planeta, em outros planetas, em outras dimensões ou realidades paralelas, né? Mas isto é possível, tá? E eu gostaria de trazer aqui um complemento também sobre esta questão, tá? Alguns fractais de nossa mônada, eles acompanham a encarnação em uma realidade paralela. Ou seja, aquele fractal, ele pode, por exemplo, acompanhar aquele corpo físico e aquela alma, consciência que assumiu o corpo físico em uma outra realidade paralela. Então, aquele fractal, ele vai se vestir, né, de forma igual, vai acompanhar a jornada daquele ser encarnado que está manifestando, então, uma alma, uma consciência, um fractal, e de maneira digamos, de uma forma que ainda é incompreensível, porque estou tentando explicar e trazer um exemplo, uma referência para que possam entender, mas de uma forma assim simultânea, de uma forma sincrônica, este fractal no plano espiritual, acompanhando então aquele corpo físico que está manifestando uma alma, uma consciência, um fractal naquela encarnação. Ambos caminham juntos de forma paralela, e aquele outro fractal ele pode também auxiliar, inspirar, ajudar aquele ser encarnado em sua trajetória, em sua jornada, tá bom? Então, vejam bem,
os fractais, eles participam da evolução espiritual de suas outras porções, de seus outros fragmentos, tá? Então imagine, por exemplo, que aquela personalidade, eu vou usar o mesmo nome fictício que eu usei no vídeo anterior, tá bom? É apenas um exemplo, uma referência, para que possam entender, tá? Vamos supor que o José, ele esteja, então, naquele momento de sua encarnação, esteja manifestando uma alma, uma consciência, um fractal, e em uma realidade paralela, o outro fractal esteja caminhando junto de forma simultânea, sincrônica, acompanhando esta trajetória ou jornada deste ser, e juntos eles trabalham de uma forma recíproca e mútua, cooperando e colaborando. Este outro fractal o auxilia de forma intuitiva, auxiliando, então, em sua missão. Tá? Esta revelação, esta verdade, ela foi revelada para mim, porque isto também aconteceu comigo em uma de minhas vidas passadas. Uma entidade espiritual da luz me revelou que eu já passei por esta experiência e eu não sou o único, tá bom? Quando eu digo minhas experiências, trago aqui meus relatos pessoais, particularidades minhas. Então, são minhas vivências, minhas experiências. Porém, todos também possuem estas experiências e têm também experiências iguais ou semelhantes, tá? Porque todos nós estamos suscetíveis a experienciar estas trajetórias, caminhadas, tá? É algo inerente a todos nós. Então, isto acontece com todos, não somente comigo, mas com todos, tá? Existem universos paralelos, tá? Existem mundos, planetas, universos paralelos. Então, da mesma forma que existe, por exemplo, um planeta em uma dimensão paralela, igual a outro planeta que está em uma outra dimensão, isso ocorre também não somente com os planetas, mas também com outras manifestações, tá? Por exemplo, existe, né? Existe, por exemplo, em uma outra realidade paralela, em um universo paralelo, tá? Uma outra versão aqui de nosso planeta, tá? Localizado numa outra dimensão, tá? Então, existem em outras dimensões paralelas versões de outros planetas, de outros seres, tá? Porque existem universos paralelos, tá bom? Então, da mesma forma que existem universos paralelos, estes fractais de nossa mônada também podem atuar em condições paralelas, tá? Então, estes nossos fractais, eles podem, por exemplo, interagir em universos paralelos
com nossas outras versões. E esses fractais de nossa mônada, eles podem, por exemplo, se manifestar com essas outras porções de uma forma paralela, colaborando, cooperando, tá? Porque todos os fractais de uma mesma mônada, todos são apenas um, tá? Então, todos os fractais são um, fazem parte de uma mônada, né? Então, quando um fractal assume o corpo físico de um ser, ele traz consigo toda a sua bagagem, todo o seu histórico, tá? Suas experiências, seus conhecimentos, suas habilidades, dons, talentos, competências, enfim, traz daquele compêndio em seu arcabouço espiritual. Quando o fractal assume o corpo físico de um ser, este fractal ele traz consigo o seu registro akáshico, tá? Porque este fractal que possui um registro de informações de suas experiências e vivências em vidas passadas, ele transfere todo este arquivo, todo este registro akáshico, tá? No corpo físico daquele ser que ele vai assumir. Então, todo o registro akáshico daquele fractal é transferido para o corpo físico, e o corpo físico daquele ser encarnado, então, absorve toda aquela gama de conhecimentos, experiências, trajetórias, enfim, o corpo físico absorve o registro akáshico daquele fractal, o fractal assume aquele corpo físico e biológico, né? Assume todo tipo de condição daquele corpo físico, traumas, sequelas, fobias, dons, talentos, enfim, o fractal também assume um corpo físico e todo o seu registro biológico e fisiológico, anatômico, biomecânico, enfim. O fractal assumindo aquele corpo físico e todas as suas manifestações, ou seja, toda a gama no que se diz respeito aos aspectos emocional, sentimental, psíquico, mental, físico, energético. O fractal que assume este corpo físico, ele faz esta transferência de registros akáshicos no corpo físico, especificamente na coluna vertebral deste ser. Não somente na coluna vertebral, mas o registro akáshico que fica armazenado na coluna vertebral do corpo físico deste ser. Outras informações importantes também ficam armazenadas em algumas estruturas do corpo humano, tá? Por exemplo, na glândula pineal, na medula,
né? Existem, por exemplo, certas estruturas do corpo físico que armazenam informações importantes destes registros akáshicos, tá? Trarei, no momento, por enquanto, esta informação, tá? A coluna vertebral, que é composta, né, por vértebras, discos, né, os corpos vertebrais, medula, né, ligamentos, né, existe ali o saco dural, a medula, enfim, estas informações que são armazenadas na coluna vertebral, elas são processadas pelo sistema nervoso central, tá? Então, todas estas informações e registros akáshicos deixados por este fractal são absorvidos pelo corpo físico, né? Porque são armazenados na coluna vertebral, e na coluna vertebral existem, então, estruturas nervosas, existem também, além das estruturas nervosas, outros sistemas complexos que fazem uma comunicação entre si, né? Existe o sistema sanguíneo, linfático, os tecidos conjuntivos, tá? Além da medula, que transporta, né, carrega, distribui informações importantes ao sistema nervoso central, ao sistema nervoso periférico, né, controlando o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Então, estas informações, estes registros akáshicos armazenados na coluna vertebral, são enviados ao sistema nervoso central, ao cérebro, tá? Ou ao encéfalo, porque existem também certas divisões no sistema nervoso central, tá bom? Como o encéfalo, telencéfalo, cerebelo, bulbo, ponte. Existem estruturas do sistema nervoso central que se comunicam entre si, responsáveis, né, pela manutenção, né, de outros sistemas importantes do corpo humano, tá? Estas informações enviadas ao sistema nervoso central, ao cérebro, são processadas, são decodificadas ou codificadas, interpretadas, e o cérebro, recebendo todas estas informações, todos estes dados, todos estes registros akáshicos, o cérebro, então, interpretando estes sinais, ele envia ao corpo físico todas estas informações. Porém, nós ainda não conseguimos usar o nosso cérebro em sua totalidade. Ou seja, por causa da nossa condição genética e nosso DNA, nós ainda não conseguimos usar o nosso cérebro em uma porcentagem máxima, ou seja, 100%, né? Nós conseguimos usar o nosso cérebro até um certo limite, tá? Nós ainda não conseguimos usar a capacidade total de nosso cérebro. Nós ainda estamos limitados a uma certa porcentagem. Então, muitos conseguem usar o seu cérebro até um certo limite, até um certo nível. E isto porque o nosso código genético, em nosso DNA, está sendo ainda reestruturado, trabalhado,
de forma gradativa e gradual. Então precisamos resgatar certos potenciais que foram manipulados, tá? Há muito tempo atrás, geneticamente falando. Ou seja, atualmente, o nosso corpo físico possui duas hélices, filamentos ou fitas de DNA ativados. Isto faz com que nós tenhamos uma capacidade limitada para usar, por exemplo, a nossa mente e outras capacidades psíquicas, físicas, energéticas, espirituais e mediúnicas, tá? O que a ciência chama de lixo genético, o que a ciência ainda não compreende, não consegue explicar e classifica como lixo genético, porque eles não conseguem determinar através de suas lentes em seus laboratórios, trata-se de um resquício, de um sinal de nosso DNA que está desativado. Então, o que os cientistas enxergam em suas lentes, em seus microscópios de seus laboratórios, é algo que eles não conseguem compreender. Então, o que eles classificam como lixo genético, trata-se do nosso DNA desativado, porque o corpo genético que está presente energeticamente, ele é mal interpretado pelos cientistas, que não conseguem, então, explicar aquilo que eles não conseguem compreender, tá? Mas o que eles veem e não conseguem compreender nem explicar, trata-se de nosso código, de nossa herança genética presente energeticamente. Então, as outras hélices, fitas ou filamentos de nosso DNA estão ali presentes energeticamente, numa dimensão diferente, tá? Por isso que os cientistas não conseguem determinar, compreender, tratando este assunto de uma outra forma, mas as outras 10 fitas, filamentos ou hélices de nosso DNA estão ali presentes energeticamente, estão ali numa dimensão diferente, né? Prontas para serem ativadas, tá? E no momento em que estas outras 10 hélices, filamentos ou fitas de DNA forem reativadas, teremos então, no total, as 12 fitas, hélices ou filamentos de DNA de nosso código genético reativadas. E quando o nosso corpo físico conseguir ter estas 12 fitas, hélices ou filamentos de DNA em nosso código genético reativadas, conseguiremos resgatar, então, o nosso potencial máximo, nossas capacidades psíquicas, mentais, mediúnicas, físicas e espirituais, em seu potencial elevadíssimo, como aconteceu milhões de anos atrás com alguns povos da Atlântida, Lemúria, enfim.
Esta manipulação genética, ela teve um propósito, tá? Porque alguns seres complicados, rebeldes, com uma evolução espiritual ainda não tão elevada, eles precisariam passar por esta prova. Então, Deus soube de forma muito sábia e inteligente aproveitar este momento para enviar aqueles espíritos mais complicados, né? Aqueles espíritos de uma evolução ainda muito baixa ou pequena, né? Para assumir estes corpos com estas limitações, para que, então, experienciando estas trajetórias e jornadas nestes corpos físicos com certas limitações, estes espíritos pudessem, então, evoluir moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Então, vejam bem, apesar de ter sido criado um corpo físico perfeito, engenhoso, maravilhoso, com sistemas complexos, tá? Apesar de seres extraterrestres, como os Anunnakis, terem criado, aperfeiçoado a raça humana, né, através da manipulação genética, criando uma espécie magnífica, ainda assim, algumas limitações surgiram, ou seja, houve uma manipulação genética ocasionada por outros seres ligados às trevas, que não queriam que a raça humana atingisse então o seu auge, o seu apogeu. Então eles interferiram na criação da espécie humana com esta manipulação genética. Mas as trevas trabalham para a luz. Então, neste momento, quando ocorreu esta manipulação genética, Deus enviou espíritos que precisariam experienciar esta condição. Então, muitos exilados de vários planetas, tá, vieram aqui em nosso planeta. Tá? Os exilados de vários planetas encarnaram, então, neste corpo físico para, então, evoluírem, tá? E estes seres mais complicados tiveram que assumir estes corpos. Então, vejam bem, se não houvesse esta manipulação genética, se não tivesse ocorrido esta manipulação genética, estes seres complicados, rebeldes e com uma evolução não tão elevada, eles poderiam, por exemplo, usar de forma negligente e leviana suas capacidades psíquicas, físicas, mentais, energéticas e espirituais. Tá? Só para explicar aqui, então, né? Entre os Anunnakis, né, existiam aqueles que estavam trabalhando para a luz, né, como Enki. Tá? Então, eles criaram e aperfeiçoaram a raça humana. O intuito era auxiliar, né, no desenvolvimento da raça humana. Então, estes seres da luz cooperaram para com o progresso e a evolução da humanidade. Porém, outros seres ligados às trevas acabaram, então, interferindo e manipulando geneticamente, né, estes corpos físicos. No caso, Enlil, irmão de Enki, que acabou sendo, então, desviado e intuído pelas trevas, acabou se consorciando com energias sombrias.
houve então uma interferência neste sentido, tá? E como já foi dito pela espiritualidade da luz, as trevas, elas trabalham para a luz, porque estas interferências acabam, então, fazendo com que coisas aconteçam, já que houve esta manipulação genética em nosso DNA, ou seja, já que as 12 fitas, hélices ou filamentos do código genético em nosso DNA não foram ativadas, mas somente duas fitas, hélices ou filamentos do código genético em nosso DNA foram ativadas, então Deus, se utilizando disto, enviou uma quantidade de espíritos que pudessem, então, assumir estes corpos físicos com estas limitações. Porque foi necessário um planejamento e uma programação. Então, vieram aqueles espíritos mais complicados, rebeldes, com uma evolução ainda baixa, muitos exilados de vários planetas, enfim, para resgatarem, quitarem suas dívidas, débitos, dívidas passadas. E agora esta realidade está mudando. Enki está reencarnado e está nos auxiliando. Muitos já o conhecem, está aqui entre nós, Pedro Augusto. E nós sabemos que a espiritualidade da luz está trabalhando para a reativação destas 12 hélices, fitas ou filamentos de DNA em nosso código genético. Então, aquilo que foi feito no passado será resgatado no futuro. E já estamos vivenciando esta grande mudança, esta grande transformação. Então, sim, atualmente, apenas 2 fitas, hélices ou filamentos em nosso código genético, em nosso DNA, estão ativados. Por isto, nós ainda temos uma capacidade limitada, tanto mentalmente, psiquicamente, energeticamente, espiritualmente e mediunicamente, tá? Ainda somos limitados do ponto de vista físico, mental, mediúnico, espiritual e energético. Mas as outras 10 hélices, fitas e filamentos do DNA, em nosso código genético, estão sendo reativados aos poucos, de forma gradativa e gradual, pela espiritualidade da luz. E, no momento certo, em breve, aqueles que forem os escolhidos de Deus, aqueles que permanecerem aqui neste planeta de quinta dimensão, neste planeta que será um orbe regenerado, todos aqueles que forem escolhidos, que permanecerem aqui neste planeta, terão seus corpos físicos modificados. E então, estes escolhidos terão todas as 12 fitas, hélices e filamentos de seu DNA, de seu código genético, reativados, recuperando, né, resgatando e reconquistando as faculdades mediúnicas, psíquicas, mentais, físicas, energéticas e espirituais e seu potencial máximo. Né? Ou seja, as faculdades mediúnicas serão potencializadas em um nível muito maior, capacidade mental, psíquica, energética, espiritual, física, tudo atingirá sua culminância e tudo será potencializado, tá bom? Por este motivo,
que ainda nós carecemos de muitas limitações. Eu tive que explicar este assunto para que todos pudessem compreender melhor o que agora eu vou dizer. Por isto, precisei voltar a este assunto, explicar para vocês, para que agora vocês possam entender o que eu vou dizer agora. Ou seja, os fractais, quando assumem estes corpos físicos, trazem consigo seus registros akáshicos. O corpo físico, ele consegue absorver, codificar, interpretar, processar estas informações, porém, não de uma forma assim tão potente, forte, mas consegue, de uma certa forma satisfatória, armazenar e processar todas estas informações. Como eu disse, ainda não conseguimos usar o nosso cérebro em seu potencial máximo, tá? Mas chegará o dia em que isto será possível, tá? Nós ainda não conseguimos usar o cérebro e outras capacidades, seja psíquicas, mentais, físicas, energéticas e espirituais, em seu máximo, por causa ainda desta limitação que pode ser justificada em nosso código genético, em nosso DNA, tá bom? Mas mesmo assim, mesmo com algumas limitações, tá? O corpo físico consegue armazenar e processar estas informações. Então, vejam bem, o fractal que deixa seus registros akáshicos no corpo físico, ele permite que o corpo físico, então, processe, codifique e armazene todas essas informações. Então, aquele ser, ele vai manifestar, né, alguns dons, talentos, competências, habilidades, vai expressar alguns interesses, vai manifestar uma personalidade, um temperamento, vai ter uma visão de mundo peculiar, vai ter objetivos e interesses particulares, e todas essas informações ficarão armazenadas neste corpo físico, no cérebro deste corpo físico e também em outros sistemas do corpo físico. Não sei se vocês sabem, mas as fáscias do corpo humano registram informações, tá? Existe uma pele, um tecido bem fino que recobre todos os órgãos, vísceras, músculos e outros sistemas. E esta pele extremamente fina, mas resistente, este tecido fino e resistente, ele é conhecido como fáscia, que é vascularizada e também possui ramificações nervosas. As fáscias armazenam informações importantes e as fáscias recobrem todo o corpo físico. As fáscias, elas estão espalhadas por todo o corpo físico e registrando informações importantes, elas conseguem, então, armazenar e processar todas estas informações que são enviadas e recebidas pelo sistema nervoso central e periférico, tá bom? Quando este fractal ele abandona este corpo físico para a entrada de outro fractal, de uma outra alma, de uma outra consciência, este fractal que deixou
todas as informações de seu registro acástico naquele corpo físico, ele abandona este corpo físico para seguir, então, com outros objetivos, outras missões, outros trabalhos, podendo assumir outros corpos físicos, podendo retornar ao plano espiritual, podendo acompanhar, por exemplo, um outro corpo físico em uma encarnação de uma forma paralela, em uma outra realidade paralela, auxiliando, ou apenas assumindo outros objetivos, cargos e missões em outras dimensões, planos, seja físico ou espiritual, tá? Porque depende muito do planejamento e da programação, né? Mas quando este fractal abandona este corpo e um outro fractal, uma outra alma e uma outra consciência assume este corpo físico, todo registro acástico deixado por aquele fractal que assumiu o corpo e que depois abandonou o corpo, ele é mantido no corpo físico. Porque o fractal que assumiu aquele corpo físico, ele transferiu todas as informações de seu registro acástico naquele corpo físico. E essas informações ficaram armazenadas na coluna vertebral. E a coluna vertebral, que é composta por estruturas inteligentes, elas acabaram enviando, através do canal medular, através da medula, estas informações ao sistema nervoso central, que, por sua vez, acaba também enviando, direcionando e retransmitindo todas essas informações ao corpo humano em sua totalidade. Então, essas informações ficam armazenadas no corpo físico. Mesmo que o fractal abandone este corpo físico, as informações ficam mantidas no corpo físico. E quando um outro fractal assume este corpo físico, o corpo físico, já com estas informações armazenadas, vai coletar mais informações deste outro fractal. Este outro fractal que vai assumir o corpo físico em um outro tempo, ou seja, em um período de tempo diferente, depois de alguns anos, este outro fractal também carrega, traz informações em seu registro acástico. E ele, da mesma forma, vai transferir todas as informações de seu registro acástico naquele corpo físico. E aquele corpo físico vai absorver, vai armazenar, processar e enviar estas informações do registro acástico deste outro fractal para o sistema nervoso central, ou seja, da coluna vertebral, onde se armazena estas informações do registro acástico, para o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Essas informações são enviadas por todo o corpo humano, tá? Até mesmo as fáscias registram essas informações, tá? Então, armazenando todas essas informações, o corpo físico, ele vai decodificar, interpretar estas informações. E como eu disse a todos vocês, como o nosso cérebro, ele só consegue ser utilizado por nós até uma certa porcentagem, porque nós não conseguimos usar o nosso cérebro em sua totalidade, ou seja, numa porcentagem máxima, nós conseguimos aproveitar todas estas informações e registros numa certa porcentagem. Então, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, assim como o sistema nervoso periférico, enfim, o nosso corpo físico, ele consegue aproveitar todos estes registros, informações transferidas e passadas pelos fractais
num certo limite, tá? Então, todas essas informações recebidas pelos fractais, que são armazenadas em nossa coluna vertebral, direcionadas ao sistema nervoso central, elas são processadas e enviadas ao corpo físico, mas nós só conseguimos aproveitar, nós só conseguimos interpretar, codificar todas estas informações e registros num certo grau, num certo limite, numa certa porcentagem, por causa de nossas limitações, que estão encontradas, justificadas e já foram elucidadas pela manipulação de nosso código genético e nosso DNA. Tá bom? Então, nós conseguimos, sim, aproveitar até um certo limite, numa porcentagem, num grau, numa potência, várias informações, registros, porque é muita coisa. É muita coisa. O corpo humano, de forma muito inteligente, ele vai processar, armazenar, interpretar informações as quais ele suporta, porque senão o corpo entraria em falência, entraria em um desequilíbrio muito grande. Então, o nosso corpo consegue aproveitar até um determinado grau, limite, porcentagem, este processamento de informações. E aquilo que o corpo físico não consegue aproveitar, não consegue codificar, não consegue, por exemplo, interpretar, ficará armazenado no corpo físico, mas nem sempre algumas informações e alguns registros serão aproveitados, tá? Devido à limitação do corpo físico, tá? É mais isto, por causa da limitação do nosso corpo físico e biológico. Que, se tivesse as 12 fitas e hélices ou filamentos do DNA, do nosso código genético, ativados, com certeza o corpo físico conseguiria aproveitar em seu máximo muito mais todas as informações, registros, né, sem algumas limitações. Tá bom? Bom, os fractais precisam evoluir e cada um evolui de uma forma particular. Tá? Quando um fractal assume um corpo físico, em uma época, em um determinado ano e durante um tempo, ele evolui, ele progride, ou então ele fica estacionado. Depende. Se o fractal evoluir, conseguir quitar, resgatar suas dívidas, débitos, dívidas passadas, ele vai conseguir aproveitar esta encarnação. Mas, se o fractal não conseguir aproveitar, não conseguir quitar essas dívidas e débitos, ele poderá ser substituído por um outro fractal mais preparado, mais capacitado, para que aquele ser consiga, por exemplo, dar continuidade em seus trabalhos, projetos e missões. E este fractal mais limitado, ele terá uma outra oportunidade de assumir um outro corpo físico em um outro momento, né, a fim de evoluir, a fim de resgatar e quitar suas dívidas e débitos de vidas passadas. E ele terá que aguardar o momento oportuno para isto. Então, alguns fractais são mais evoluídos que outros. Existem fractais muito evoluídos e outros fractais
menos evoluídos. Então, a mônada, ela quererá que todas as suas partes, porções e fragmentos evoluam. Então, não é de se espantar que um fractal de uma mônada seja, por exemplo, menos evoluído, esteja vibrando nas trevas, nas sombras, na escuridão, e um outro fractal da mesma mônada esteja vibrando na luz, seja um fractal muito mais iluminado e evoluído. Não é de se espantar, porque aquele outro fractal não soube aproveitar as mesmas oportunidades. Aquele outro fractal, por livre arbítrio e escolha, ele decidiu então experienciar de uma outra forma suas vivências. Então, a mônada quererá que todas as suas partes evoluam, porque quando os fractais evoluem, a mônada evolui também. Na verdade, a mônada que vem de Deus, ela já carrega a sua essência divina, mas a evolução, ela é infinita, ela é eterna. A mônada que vem de Deus, ela vai ajudar estes fractais, estas almas, consciências, a evoluírem, porque estas almas, consciências ou fractais são seres individualizados, né? Os fractais são consciências e almas individualizadas, e todas precisam evoluir para que no momento certo, quando todos os fractais atingirem o seu potencial máximo de evolução e iluminação, todos os fractais retornarão à mônada, se fundirão e se reintegrarão à mônada. E estes fractais permanecerão individualizados, ou seja, são consciências individualizadas, são almas individuais, porém fazem parte da mesma mônada, do mesmo espírito, tá? Então, com a evolução dos fractais, a mônada também evolui, tá? É um trabalho em equipe. Todos somos um. Nós viemos de Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Então, a nossa mônada, ela vem de Deus. Se todas as mônadas vêm de Deus, então todos nós viemos de Deus. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então todos nós somos fractais uns dos outros. E somos fractais de Deus. Então todos nós somos um. Né? Deixa eu ver se eu me lembro mais de algo aqui para trazer para vocês, algo importante. Me lembrei. Quando um fractal está diante de seu outro fractal, ele pode sentir uma conexão, uma sintonia e uma afinidade muito forte, muito grande. Mesmo que um fractal mais evoluído do que outro, ele sentirá uma conexão, uma sintonia e uma afinidade muito grande, porque aquele outro fractal é fractal de sua própria mônada, ou seja, você pode estar diante de seu próprio fractal e sentir um amor muito grande por ele, inexplicável, tá? Então, por exemplo, meu filho é um fractal meu. Eu sou um fractal dele. Pertencemos à mesma mônada. Eu tenho um amor incondicional por ele, que eu não sei nem explicar. Eu sou um pai babão mesmo, mas é um amor incondicional que eu tenho por ele. E eu soube, através da espiritualidade da luz, que o meu filho é o meu fractal. Está comigo. É como se eu não conseguisse viver longe dele. Entende? Então, assim,
fractais de uma mesma mônada podem coexistir, podem reencarnar numa mesma família, entre amigos, pode reencarnar na mesma cidade, entre alguns conhecidos, ou não, pode reencarnar, por exemplo, na mesma cidade, no mesmo município, no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo planeta, tá? Ou em outros planetas, em outras localizações, tá? Os fractais podem sim reencontrar, tá? Fractais de uma mesma mônada podem se reencontrar, podem, por exemplo, reencarnar na mesma família, muito próximo um do outro, ou entre amigos, ou entre conhecidos, ou mesmo desconhecidos. Pode ser que aquele ser desconhecido que anda na rua, pode ser que aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele idoso, enfim, pode ser que aquela pessoa que você não conhece, que esteja por aí andando pelas ruas, tá? Seja o seu fractal. Pode ser que o seu fractal, o fractal de sua mônada, seu outro fractal, esteja por aí e você nem saiba. Porque, vejam bem, olhem bem a quantidade de pessoas no mundo. Se vocês forem, por exemplo, ao shopping, se vocês forem a um clube, se vocês forem, por exemplo, passear nas ruas, enfim, aonde vocês estiverem, aonde vocês forem, que tenham uma quantidade de pessoas grande, um público grande, vocês vão perceber como existem pessoas ao redor do mundo. Vários dias atrás, eu estava no shopping, almoçando, e comecei a observar as pessoas andando ali pela praça de alimentação. E eu vi a quantidade de pessoas caminhando ali naquele shopping. E naquele momento, veio uma visão para mim, uma intuição, tá? Que foi o seguinte: eu vi algumas pessoas parecidas umas com as outras, algumas pessoas diferentes e outras pessoas semelhantes. Eu vi algumas pessoas que se portavam, tinham características muito semelhantes, quase iguais, idênticas às outras pessoas, e outras pessoas totalmente diferentes. Então, veio uma visão para mim, uma intuição naquele momento, tá? Existem muitos fractais de uma mesma mônada por aí e as pessoas nem sabem. Existem pessoas que possuem os mesmos gostos, as mesmas preferências, as mesmas afinidades, né? Os mesmos pontos em comum, áreas de interesse em comum, né? Existem pessoas muito parecidas, idênticas, iguais, umas às outras. Algumas até brincam, né? Minha alma gêmea, né? Esta pessoa é minha alma gêmea. Pessoas que não conseguem viver, por exemplo, uma sem a outra, porque se amam. Existem pessoas que demonstram este amor, né, incondicional, pessoas que se amam e que não conseguem viver longe uma da outra, tá? Então, sabemos muito pouco sobre este tema, este assunto, mas estou agora trazendo estas revelações novas, tá? A espiritualidade da luz me intuiu, então estou trazendo estas informações que são novas, porque é preciso que muitos tenham acesso, que muitos compreendam e saibam, mas nossos fractais estão espalhados por aí. Podemos, por exemplo, um dia encontrar com nossos outros fractais, com as nossas outras porções, fragmentos de nossa própria mônada. Nós sentiremos, por exemplo, quando nós encontrarmos um fractal de nossa própria mônada, nós sentiremos
uma conexão, uma afinidade e uma sintonia tão forte, mas tão forte, que você não vai querer ficar longe dessa pessoa. Você vai querer ficar sempre por perto desta pessoa, como algumas pessoas dizem, guardar aquela pessoa num potinho, uma forma, né, metafórica, uma forma lúdica de brincar, né? Mas assim, querendo dizer que a pessoa ama tanto aquela pessoa que quer guardar para si, né? Então existem fractais espalhados por aí da própria mônada, pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos pontos de vista, os mesmos pontos em comum, as mesmas afinidades, as mesmas preferências. As pessoas, elas estão vibrando de forma igual, né? Pensam de forma igual, sentem a mesma coisa, enfim, são fractais de uma mesma mônada, tá? Pode ser, sim, almas gêmeas de primeiro ou segundo grau, tá? Mas também podem ser que sejam almas irmãs, tá? Podem ser fractais de outras mônadas, não necessariamente da mesma mônada, mas fractais de outras mônadas que tiveram experiências juntas em vidas passadas, tá? Não é uma regra, tá? Que fique bem claro isso, tá? Que vocês compreendam e entendam, não é uma regra, porque também existe a possibilidade, né, de pessoas que possuem uma conexão, uma afinidade, uma sintonia tão grande, que se amam, se respeitam, não querem viver separadas uma das outras, né? Mas que se amam de forma tão forte que não vivem assim separadas, né? Querem viver sempre juntas. Existem pessoas assim dessa forma que estão unidas por laços de afinidade, sintonia, conexão, devido também a questões de vidas passadas, reencarnações, né? Podendo ser fractais de outras mônadas, tá? Ou seja, são almas afins, fractais de outras mônadas, de mônadas diferentes, mas elas são almas afins e elas nutrem um amor tão grande por causa de laços de afinidade, sintonia e conexão, vivenciadas em várias vidas passadas ou em outros planetas, tá bom? Então existem também outros condicionantes, existem outras razões, outros motivos, tá? Não existe uma regra para todos, uma regra igual para todos. Depende muito da vivência, da jornada e da trajetória de cada um, tá bom? Mas a possibilidade existe de várias formas, como citei aqui, tá? Explicando, justificando, né, este sentimento, esta experiência, tá? Quando existe essa troca de fractal, por exemplo, quando um fractal de uma mesma mônada assume um corpo físico, isto pode ser experienciado de várias formas. No meu caso, eu tive algumas experiências em alguns sonhos lúcidos, tá? Eu já sonhei várias vezes que eu estava caindo. E na queda, parece que na queda eu desencarnava, né? Eu via vários pontos luminosos, como se fossem estrelas, né? E ali naquele momento, né, no sonho, eu sentia que tinha desencarnado, mas eu não sentia dor, tá? Por exemplo, em alguns sonhos que eu tive, na qual eu me vi caindo, né, despencando em um abismo, em um precipício, um desfiladeiro, eu sentia a queda. E quando o meu corpo atingia o solo,
eu sentia o impacto, né? Eu sentia o impacto, mas eu não sentia nenhuma dor, somente o impacto. Dor eu não sentia. E nesse momento, eu via muitas estrelinhas, pontos de luz. Isso eu já sonhei várias vezes. Pode ser que seja uma recordação, uma lembrança de alguma vida passada. Sim, isto pode ocorrer nos sonhos. Mas, como eu disse, eu não sentia dor nenhuma. Tá? E eu notei que estes sonhos ocorreram mais de uma vez comigo. E eu notei que depois destes sonhos algo aconteceu. Pode ser que durante o sono eu fui submetido então a esta troca ou substituição de fractal em meu corpo físico. Então isso pode ocorrer em vigília ou durante o sonho, tá? Então comigo pode ter ocorrido durante o sono e também em vigília. Já vou explicar o porquê. Como eu disse no vídeo anterior, né, algumas pessoas próximas já disseram para mim que eu tinha mudado muito, que eu não era mais a mesma pessoa, que era uma pessoa diferente, que eu tinha mudado bastante. Minha fisionomia até mudou, tá? Mudei bastante em termos de concepção, conceito, ideologia. Pensei bastante sobre isso e meditando, refletindo, eu consegui também chegar a outras descobertas. Por exemplo, eu mudei tanto que acabei escolhendo profissões diferentes, habilidades novas surgiram, né, na minha vida, então comecei a ter interesses por outras atividades, comecei a praticar, exercitar, estudar outros assuntos diferentes, né? E algumas competências, habilidades começaram a surgir, né? Dons, talentos novos. Comecei também a ter uma visão de mundo, uma visão de universo totalmente diferente. Enfim, mudei bastante. E até a fisionomia mudou. E em alguns momentos, por exemplo, eu notei que eu passei por uma transição diferente durante a vigília. Sabe aquele momento na qual nós estamos em um momento assim pensativo, como se estivéssemos meditando? Atingimos aquele estado alfa, ou seja, vocês já sentiram isso? Vocês, por exemplo, em algum momento, estando sentado, de pé ou deitado, mas pensando no nada, no vazio total, mas olhando fixamente um ponto, sem piscar, olhando fixamente um ponto, sem pensar em nada, em um estado alfa, como se estivéssemos bem longe. O corpo está ali, mas a mente está bem longe. E por vários segundos ou minutos você fica assim, paralisado, quieto, parado, pensativo, em estado alfa, como se você estivesse mais para lá do que para cá, como se você estivesse bem longe. Enfim, eu já passei por este processo e neste momento pode ocorrer também a troca de fractais. Neste momento pode ocorrer a troca ou substituições de almas, consciências fractais, onde uma alma, uma consciência, ela entra, que é o walk-in, e a outra alma, a outra consciência sai, que é o walk-out. Tá? O walk-in, que é o entrante, tá? O fractal, a alma consciência que assume esse corpo físico,
o Alquim, e a outra alma, a outra consciência, o outro fractal, ele abandona este corpo físico no momento que o outro entra. Quando este fractal sai, é o walkout. Tá? Então, isso pode ocorrer neste momento, durante a vigília ou durante o sono. Tá? Bom, eu acho que eu trouxe algumas informações importantes. Deixa eu ver se falta mais alguma informação aqui. Vocês sabem que quando... Eu lembrei de também dizer uma coisa importante. Vocês sabem quando um fractal assume o corpo físico, ele pode modelar o corpo físico de uma forma que a pessoa ela muda um pouco também, muda um pouco a expressão, muda um pouco também alguns trejeitos, características, né? Não muda somente o pensamento, mas muda algumas características físicas também, tá? Então aquele fractal novo que assume o corpo físico, que traz registros akáshicos particulares e os transfere para o corpo físico através da coluna vertebral, onde ela armazena todas essas informações, processa todas essas informações, encaminha e envia ao sistema nervoso central através da medula e de outros canais, de outras estruturas nervosas, porque existem ramificações nervosas, existem também ramificações sanguíneas, linfáticas, enfim, todas essas informações percorrem todo o corpo humano, inclusive em vários órgãos, vísceras, fáscias, músculos e outras estruturas, como esqueleto. Enfim, acaba englobando todo o corpo humano, né? Estas informações, estes registros deixados pelo fractal são absorvidos pelo corpo humano, processados, codificados, e o corpo humano, sentindo, absorvendo toda esta gama de informação, começa, então, a se comportar de uma forma particular. Começa, então, a expressar no seu corpo humano aquela essência espiritual. Então, o corpo humano, ele começa a expressar em seu âmago aquela essência espiritual que passou ali, ficou durante um tempo e deixou muitas informações importantes, e o corpo armazenou, processou e manteve, né? Manteve essas informações. E o corpo humano vai expressar todas essas informações em todos os níveis: mental, emocional, sentimental, psíquico, energético, espiritual e físico. Então, o perispírito, que é o corpo astral que tem o formato do corpo humano, ou seja, o perispírito tem a forma do corpo físico, porque o perispírito é um corpo astral modelável ou moldável, né? Suscetível a várias modelações. O perispírito, então, ele passa a adquirir a forma daquele fractal. Mesmo que o espírito, me perdoe, mesmo que o perispírito seja o molde do corpo físico e assuma o formato do corpo físico, quando aquela alma, aquela consciência, aquele fractal assume o corpo físico,
ele modela o perispírito, ele influencia o perispírito, e o perispírito pode assumir a forma ou o formato daquele fractal, porque o fractal assumiu aquele corpo físico. Então aquele fractal, aquela alma, aquela consciência que assumiu aquele corpo físico, ele pode influenciar o perispírito e o Opa, me desculpem, eu precisei usar um aplicativo aqui que eu instalei no tablet para juntar as duas partes deste vídeo, porque o tablet de uma hora para outra parou de funcionar e o vídeo foi interrompido, né? A gravação do vídeo foi interrompida, não sei o motivo, mas vou continuar aqui então o vídeo para vocês de onde eu parei, tá? Mas só explicando, tá? Tive que baixar um aplicativo aqui no tablet para juntar, colar aí as duas partes deste vídeo, porque a gravação foi interrompida, não sei o motivo, tá bom? Pode ser memória cheia do tablet. Como estou sem computador, sem notebook para fazer as edições dos vídeos em meu canal, né? No momento estou com os recursos ainda limitados, tá? Peço que me perdoem, tá? Peço desculpas, peço a vocês que tenham paciência, compreensão no momento certo, no tempo favorável, né? Na hora certa, vou procurar melhorar todas estas condições, qualidade de áudio, vídeo, qualidade de imagem, enfim, espaço físico também, né? E procurarei fazer as edições com mais qualidade, tá bom? Muito obrigado. Como eu estava dizendo, o fractal, ele pode, então, influenciar o perispírito, tá? E o perispírito daquele corpo físico, ele pode assumir a forma daquele fractal, tá? Então, aquele fractal que assumiu aquele corpo físico, ele pode influenciar o perispírito, e o perispírito pode adquirir a forma daquele fractal, mesmo estando naquele corpo físico, tá? Porque o perispírito, ele é um corpo astral suscetível a modelações, como o fractal está assumindo aquele corpo físico, o fractal pode influenciar o perispírito em suas modelações. E aquele fractal que assumiu, por exemplo, o corpo físico de uma personalidade e uma outra encarnação, ele pode trazer estas impressões mais fortes em seu registro akáshico, e ele pode se manifestar de acordo com aquela personalidade a qual ele encarnou. Então, o fractal, ele pode sim, por exemplo, se mostrar, expressar a sua forma, a sua roupagem, de acordo com a sua vontade, a sua preferência. Então, existem fractais que assumiram, por exemplo, alguns corpos físicos de algumas personalidades, e estes fractais experienciaram trajetórias e jornadas tão marcantes, tão fortes, que as impressões, as sensações ficaram marcadas e registradas de forma muito forte em seu registro akáshico. E aquele fractal, ele traz, ele carrega estas sensações, estas impressões de sua última ou de suas últimas encarnações de uma maneira muito ostensiva. E o fractal, ele pode, se ele quiser, né, de acordo com sua vontade e preferência, manifestar aquela forma
como ele quiser. Então, o fractal manifestando esta vontade, ele pode, então, modelar o perispírito. E o perispírito pode adquirir aquela forma de acordo com a influência do fractal. E, então, o corpo físico pode, por exemplo, adquirir certas modificações. Ou seja, o corpo físico ele pode, então, se apresentar de uma forma diferente. A pessoa pode, por exemplo, querer pintar o cabelo, ou cortar o cabelo, deixar o cabelo crescer, raspar o cabelo. A pessoa pode querer usar lentes de contato. A pessoa pode querer fazer, por exemplo, uma harmonização facial ou uma cirurgia. Enfim, existem pessoas que vão ter vontade, interesse de se modificarem, tá? Mas existirão aquelas outras pessoas que se modificarão de forma natural, ou seja, a expressão facial, o movimento do corpo, tá? Ou seja, as características físicas de muitas pessoas podem se modificar por causa destas manifestações, tá? Então, por exemplo, se vocês, por exemplo, perceberem, existem pessoas que, com o passar do tempo, elas vão mudando, se modificando aos poucos. Não somente a fisionomia, mas a aparência, o visual, o corpo, os trejeitos, as características, né? Então, esta é uma das explicações, tá? Não é uma regra, né? Não podemos generalizar, não podemos ser radicais, né? Nem fanáticos, tá? Mas esta é uma das explicações que pode acontecer, tá bom? Eu acho que agora eu consegui complementar com algumas informações importantes a todos vocês, né? Lembrando que os exemplos que eu trouxe são para ilustrar melhor, explicar melhor, né? Eu tinha trazido o exemplo do bolo para explicar um pouco sobre os fractais, né? No vídeo anterior, eu tinha dito que poderíamos, por exemplo, explicar esta representação monádica, ou seja, as mônadas, assim como as superalmas ou os fractais, tá? Com o exemplo do bolo. Né? Então imagine um bolo redondinho, como sendo a mônada. Tá? Imagine que este bolo redondo seja fatiado em 12 pedaços grandes, de forma igual. Seriam as 12 super-almas. Tá? Imagine que estas 12 fatias maiores sejam agora fatiadas novamente em mais 12 pedaços pequenos, cada fatia desta. Seriam os fractais, estas fatias menores. Se formos somar tudo, resultaria em 144 pedaços ou fatias, ou seja, 144 fractais. É somente um exemplo, tá? Existe muito mais, tá? Cada fatia deste bolo pertence a este bolo, certo? Então, por exemplo, aquele bolo redondo que foi fatiado em vários pedaços maiores e menores, eles se fragmentaram. Tá? Aquele bolo se fragmentou, aquele bolo foi reparticionado, fatiado em vários pedaços, fragmentos ou porções, tá? E cada fatia deste bolo corresponde ao bolo, ou seja, cada fatia deste bolo vem do próprio bolo. Se você pegar uma fatia deste bolo, você verá que os componentes químicos deste bolo, tá?
pertence ao mesmo bolo. Ou seja, aquela fatia daquele bolo possui os mesmos ingredientes daquele bolo. Todas as partes, fatias e fragmentos do bolo possuem os mesmos ingredientes daquele bolo. Ou seja, a mesma receita. Agora, imaginem você pegar, por exemplo, a mesma receita de bolo, os mesmos ingredientes, e fazer outros bolos. Estes outros bolos são outros fractais, certo? Mas imagine que agora, desta receita, você pode colocar outros ingredientes. Então será um bolo diferente. Ou seja, aquela outra receita vai formar um outro bolo. Ou seja, uma outra mônada. E todas as fatias, fragmentos, pedaços ou fractais deste bolo correspondem ao bolo. Os ingredientes são o mesmo, mas é um outro bolo. Ou seja, a mônada, ela tem os seus fractais, os seus fragmentos, suas porções, seus pedaços. Então, os fractais de uma mesma mônada pertencem à mesma mônada. Então, os fractais desta mesma mônada, que pertencem à mesma mônada, eles são uma coisa só. Ou seja, fractais de um mesmo espírito. Então, por exemplo, se fulano, ciclano e beltrano foram a reencarnação do José, porque José é uma personalidade, certo? José é um nome fictício, tá? Mas é um nome físico que representa ali, então, a encarnação de um ser físico, tá? Então, José é o nome físico, é o nome carnal, físico, de um corpo físico, de um ser, tá? José é uma personalidade, certo? José é uma personalidade. Então, ciclano é um fractal, fulano é um fractal, beltrano é um outro fractal. Então, ciclano, fulano e beltrano assumem o corpo do José em tempos e anos diferentes e distintos, durante um tempo, durante alguns anos, né? Então, o fractal fulano assumiu o corpo físico do José, que é uma personalidade, certo? O ciclano assume o corpo do José em um outro período de tempo, assim como o beltrano também assume o corpo físico do José em outro período de tempo. E vejam bem, ciclano, beltrano e fulano são fractais de uma mesma mônada. Então, ciclano, fulano e beltrano foram a reencarnação do José, daquela personalidade. Aquela personalidade, o José, é um fractal também, né? O José, aquela personalidade de uma vida passada, é só um exemplo, é um nome fictício. Mas o José, a personalidade do José, que é um fractal, assumiu estes fractais, estas almas e consciências, tá? Então, o ciclano, o fulano e o beltrano são fractais de uma mesma mônada. Então, os fractais, as almas e consciências do fulano, ciclano e beltrano assumiram o corpo físico do José, daquela personalidade, que é um fractal, tá? Cada fractal assumiu o corpo de uma personalidade, que é o José. Então, fractal pode significar alma, consciência, personalidade, tá bom? O termo fractal também pode significar e designar
alma, consciência, personalidade. Porque elas estão atreladas, elas estão juntas, todas elas estão, né, entrelaçadas, relacionadas, né, interrelacionadas, né? Elas estão atreladas e interrelacionadas, estão juntas. Então, percebam que estes fractais pertencem à mesma mônada. Então, o fractal fulano, ciclano e beltrano pertence à mesma mônada. Então, eles foram a reencarnação do José, aquela personalidade que é o José, aquela reencarnação do José, daquela personalidade, tá? Foram então manifestadas pelos fractais do fulano, do ciclano e do beltrano, naquela mesma época, naquele mesmo corpo físico, e fazem parte da mesma mônada. Entenderam? Por isso, muitas pessoas dizem, por exemplo, fulano, ciclano e beltrano é a reencarnação de Helena Blavatsky. Fulana, ciclana e beltrana é a reencarnação de Maria Madalena. Ou fulana, ciclana e beltrana é a reencarnação de Joana d'Arc. Tá? Ou então, fulano, ciclano e beltrano é a reencarnação de Mahatma Gandhi. Tá? Por exemplo, tá? São apenas exemplos. Tá? Quando uma entidade espiritual trazer uma revelação através de um médium, dizendo que fulano, ciclano ou beltrano é a reencarnação de uma personalidade, por exemplo, no caso, o José, ou o Joaquim, ou o Manuel, é somente um exemplo, tá bom? Isto diz muito respeito aos fractais, tá? Porque pessoas diferentes foram a reencarnação de uma mesma personalidade. Estas pessoas diferentes são fractais daquela personalidade. Então, eu tive esta revelação, eu tive esta informação dada pela espiritualidade da luz. Conversando com meu pai, ele pôde confirmar, tá? Pela espiritualidade da luz. Então, eu obtive estas informações e queria compartilhar com vocês, que eu acho muito importante. E pode ser que esta informação ela seja um grande choque para muitos. E eu acredito que pode realmente abalar algumas estruturas. Mas, como Jesus, o nosso grande mestre, sempre nos ensinou, né? A confusão é necessária, né? Jesus já dizia, né? Eu vim para confundir os orgulhosos. E a confusão, ela é necessária para que as pessoas possam ir atrás das informações e da verdade, tá? Podem existir testes da luz ou testes das trevas. Pode existir, por exemplo, algumas pegadinhas da luz, tá? Ou pegadinha das trevas. Isto pode ocorrer. Podemos estar suscetíveis às intuições da luz ou das trevas. Nós podemos ser influenciados tanto pela luz ou como pelas trevas. Podemos receber visões, intuições e revelações da espiritualidade da luz, ou as trevas podem também interferir e usar hologramas, ilusões, e enganar, ludibriar, passando visões e também revelações falsas. Isto pode ocorrer. Para que nós tenhamos discernimento, cuidado, temos que estar conectados constantemente em Deus. Temos que vibrar amor, luz e nos conectar com Deus, buscar a sua frequência, ou seja, entrar na frequência de Deus e buscar a conexão, sintonia e afinidade com Deus 24 horas por dia. E não existe felicidade maior que esta, que é entrar em conexão, sintonia e afinidade em Deus. Desta forma, nós estaremos protegidos e a espiritualidade da luz poderá nos ajudar de uma forma mais eficiente. Tá?
a conexão com Deus nos protege, faz com que nós enxerguemos melhor, ouvimos melhor, sintamos melhor, tá? Isso é muito importante, tá? Orar e vigiar, tá? Porque todos nós estamos suscetíveis, né, a cair, a tropeçar, cometer algum equívoco, cometer algum deslize, né, natural, que nós nos equivoquemos ou cometemos algum engano, é normal que possamos errar, tá? As experiências nos ensinam. O mais importante é se levantar depois de uma queda, não ficar no chão, prostrado, reclamando, porque receberemos mais golpes. Então, temos que nos levantar rapidamente e continuar adiante na luta, para que possamos, né, continuar no bom combate, sendo um guerreiro da luz, verdadeiramente, né? Nos esforçando ao máximo para estarmos na luz, né? Então, é isso. Espero que minha contribuição tenha auxiliado muitos, tá? Caso seja necessário trazer mais informações sobre este assunto, eu trarei, com certeza, tá? Se for necessário um novo vídeo, uma terceira parte, uma continuação, em breve trarei mais informações a respeito deste assunto, deste tema, tá? E lembre-se que não existe presente maior do que este. Vir de Deus. O presente que Deus nos deu é o maior de todos. Não existe felicidade maior do que saber que nós viemos de Deus. Saber quem foi em vidas passadas, tá? Não se compara em saber que nós viemos de Deus. Pensem bem. Saber quem foi, o que fez em vidas passadas, né? Por exemplo, claro que é importante, né? Não estou desmerecendo nem depreciando. Claro que é muito importante e óbvio que temos que valorizar nossas experiências, trajetórias, jornadas, né? Com certeza é muito importante e temos que valorizar todas as nossas experiências, tá? Mas saber o que você fez, quem você foi em vidas passadas, não é assim tão importante, tá? Tem a sua importância, tá? Mas não é assim tão importante, porque o mais importante é você saber que você, assim como eu, nós viemos de Deus. Não existe tesouro maior que este, não existe felicidade maior que esta. Saber que nós viemos da fonte de Deus. Deus nos deu um presente inigualável. Não existe felicidade maior que esta, que é saber que todos nós viemos de Deus, que Deus está em nós e que nós estamos em Deus. Isto é o maior presente de todos e é a maior felicidade que nós temos, porque, como Jesus, nosso grande mestre, já nos disse, temos um potencial imensurável dentro de nós. Um potencial imensurável. Porque Deus está em nós e nós estamos em Deus. E isto é o que importa. Isto é o mais importante. E, com certeza, o passado, né, o passado, ele nos mostra, né, as nossas caminhadas, as nossas experiências. Né? O passado é importante, né? Assim como o presente e o futuro. O passado nos revela sobre a nossa trajetória, jornada, caminhada
até onde nós fomos, o que nós aprendemos, quais foram nossas conquistas, o nosso aprendizado, a nossa evolução, o nosso caminhar. Então, a nossa história é importante. Então, o passado tem uma importância muito grande, assim como o presente e o futuro. Devemos focar no presente, devemos nos esforçar ao máximo para fazer o nosso melhor no presente, a fim de garantir um futuro maravilhoso, uma história maravilhosa no futuro. Então, o passado, o presente e o futuro, que são linhas do tempo, são importantes, têm um valor importantíssimo. Mas o mais importante de tudo isso é sabermos que nós somos seres divinos. Sim, nós já fomos muitos, né? O nosso eu sou são muitos, né? Porque Deus está em tudo. Deus está em tudo. Então, o nosso eu sou, que é o nosso eu sou superior e divino, é a nossa essência de Deus que está em nós, são muitos. E a maior alegria, a maior felicidade que nós temos, que nós podemos agradecer a Deus infinitamente, é este tesouro imorredouro, indelével, incomparável, que Deus nos outorgou. É a nossa essência divina. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Como Jesus disse, nós somos deuses. Tá? Então, é isto, meus amados amigos, meus amados irmãos. Gratidão imensa. Que Deus os abençoe de forma plena e absoluta. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.